Queridos amigos, amigas, senhoras e senhores, boa noite para todos. Que possamos nessa noite, mais uma vez, termos um instante de trocas de experiência e, acima de tudo, de vibrações compensadas no campo expressivo da fraternidade, que é o cristianismo operante. Nós gostaríamos de iniciar a nossa atividade pedindo a Deus, nosso Pai, o Senhor dos nossos destinos, que possa nos fortalecer, nos iluminar, nos envolver, para que juntos consigamos caminhar mais um pouco, aprendendo e, acima de tudo, nos preparando para servir melhor. Pois hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo que iniciamos lá no início do mês de março, portanto, já há algumas semanas, né? Hoje, exatamente dia 9 de abril, de maio, aliás, no mês das mães, nós estamos encaminhando para tentar desenvolver e concluir o nosso objetivo de falar um pouco sobre Allan Kardec. Por algumas semanas nós trabalhamos o tema Allan Kardec, o educador, onde buscamos até uma referência, e com a ajuda do Arnaldo, que está colocando no chat, como fonte de pesquisa, a biografia de Allan Kardec, escrita por Zeus Van Tuyl, no livro Allan Kardec, o educador, e que também foi inserta na apostila do estudo sistematizado da doutrina espírita, desenvolvida pela Federação Espírita Brasileira. Na última semana nós concluímos, aliás, os aspectos que remontam ao estudo, aos princípios pestalozzianos, né? Nós somos divididos em 11 pontos, nós trabalhamos cada um deles, lembrando que Pestalozzi e Kardec depois desenvolveu essa filosofia do método heurístico, onde a base da educação, que é a arte de formar caracteres, se pauta na intuição, não é mesmo? E efetivamente na operação. Então, declara a Revista Espírita de maio de 1869 que Allan Kardec era dotado de notável inteligência. Atraído por sua vocação desde os 14 anos, Rivail, então, ensinava aos condiscípulos menos adiantados tudo que aprendia. Quando ele concluiu seus estudos em Yverdon, regressou a Paris, onde se tornou conceituado mestre, não só em letras, como em ciências, distinguindo-se como notável pedagogo e divulgador do método pestalozziano. Conhecia algumas línguas, como o italiano, o alemão, o inglês, o latim e algumas outras, tornando-se membro de várias sociedades científicas. Encontrando-se no mundo literário de Paris com a professora Amélie Gabrieli Boudet, culta e inteligente, autora de livros didáticos, o professor Hippolyte Léon contraiu com ela matrimônio, conquistando uma preciosa colaboradora para sua futura atuação missionária. Lembramos que a sua esposa era 10 anos mais velha do que ele. Como pedagogo, no primeiro período de sua vida, Rivail publica numerosos livros didáticos. Apresenta na mesma época planos e métodos referentes à reforma do ensino francês. Teve as seguintes obras publicadas. Eu peço a vocês a paciência de apenas citar essas obras, porque é muito importante que a gente entenda, que a gente relembre para aqueles estudiosos a fundamentação do pensamento desse grande pedagogo, para que a gente possa, quando falar do codificador, daquele companheiro, daquele apóstolo que se tornou um instrumento bendito na mão do Espírito de verdade para codificar a doutrina espírita, nós não esquecermos que a obra não veio pronta.
ela foi sendo construída ao longo do tempo. Embora Allan Kardec, como um dos espíritos mais próximos de Jesus, ao longo do tempo, ele chegou à Terra com essa missão e teve junto dele muitos espíritos que faziam parte de todo um contexto e cada um contribuindo da sua maneira, das suas possibilidades, para que ele, ao longo do tempo, a partir dos seus 54 anos de idade, ele se aprofundasse e abraçasse essa causa espírita que ele levou até o fim, no ano de 1869, quando veio a sua desencarnação. Então, como pedagogo, no primeiro período de sua vida, Rivai publica numerosos livros didáticos. Então, vamos a eles. Curso prático e teórico de aritmética. Curso completo teórico e prático de aritmética. Escola de primeiro grau. Um plano proposto para a melhoria da educação pública. Os 3 primeiros livros de Telêmaco. Gramática francesa clássica, de acordo com um novo plano. Memória sobre instrução pública. Memória a respeito dessa questão. Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Discurso pronunciado por ocasião da distribuição dos prêmios de 14 de agosto de 1834. Programa dos estudos segundo o plano de instrução de Rivai. Manual dos exames para certificados de capacidade. Soluções de exercícios e problemas do Tratado Completo de Aritmética. Projeto de reforma referente aos exames educandários para mocinhas. Catecismo gramatical da língua francesa. Gramática normal dos exames, ditados normais dos exames, ditados da primeira e da segunda idade, curso de cálculo mental, programa dos cursos usuais de física, química, astronomia e fisiologia, programa de estudos de instrução primária e, por fim, tratado de aritmética. Portanto, antes que o Espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo Allan Kardec, já havia Rivail firmado bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores a sua reputação de distinguido mestre da pedagogia moderna, como seu nome inscrito em importantes obras bibliográficas. Ao término dessa longa atividade e experiência pedagógica, o professor Hipólito estava preparado para outra tarefa, a codificação da doutrina espírita. Eu peço perdão porque a nossa sala, que deve se pautar por princípios de estudo, de troca de experiência, de indagações, de ponderações, ela deve ser um ambiente extremamente dinâmico, e nem sempre as leituras favorecem. Mas aqui o nosso objetivo, como estamos estudando os princípios da doutrina, vez por outra trazer alguns aspectos históricos que possam não só nortear as nossas conversações, o nosso entendimento em torno da própria codificação da doutrina, mas também, a partir desses exemplos, tentar encaixá-los dentro do nosso contexto de vida para buscar inspiração para as nossas ações. No caso de Allan Kardec, que foi um grande pedagogo, uma personalidade ilustre da sua época, ele efetivamente nos faz pensar sobre a nossa posição no próprio contexto do estudo doutrinário. O trato com a doutrina espírita, que não deve ser meramente um movimento religioso, um movimento, uma procura mística, uma relação com os espíritos que se dê em busca de uma troca egoísta de nossa parte,
no próprio movimento, nas nossas expressões nos centros espíritas, na beneficência, sermos cuidadosos, procurarmos refletir sempre, analisar as causas, os efeitos, aprender com a história, para que a gente possa se encaixar, se eu posso assim dizer, no próprio movimento progressista ou progressivo que nós estamos sendo convidados a participar, para enaltecer sempre as histórias construídas, registradas, elaboradas por aqueles que nos antecederam de uma forma respeitosa e, acima de tudo, procurarmos aprender e, efetivamente, não esquecer do desenvolvimento da nossa fé raciocinada. Eu gostaria até de confidenciar um sentimento que tem batido na minha intimidade. Nós somos questionados em algumas abordagens que fazemos, seja pela internet, seja nas visitas às casas espíritas, sobre a forma com que nós falamos da doutrina espírita. Porque o tempo todo nós tentamos associar a doutrina com o Evangelho. Inclusive foi objeto de reflexão nossa na última terça-feira no programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Exatamente para tentar, de uma forma muito singela, simples e destituída de qualquer ranço religioso, embora alguns confundam e chegam até carinhosamente nos tratar como se fôssemos padres ou pastores, enfim, por conta da nossa linguagem, mas nós tentamos elaborar um plano de análise doutrinária associando com o Evangelho exatamente para que nós possamos, no meu caso específico, fundamentar a minha fé em nível racional e operacional, longe do movimento religioso dos homens, mas, acima de tudo, tentando buscar sintonia na própria religiosidade cósmica, aquela que nós poderíamos filosoficamente definir como uma ponte que nos aproxima do entendimento maior, de um conhecimento mais aprofundado e verdadeiro. Como a nossa companheira falou anteriormente, né? Que a Chanry, lendo um texto, que um conhecimento deve estar sempre sendo substituído por outro, mais aprofundado. E os sentimentos devem estar sempre sendo renovados, para que o conhecimento junto com as expressões do sentimento possam ir implementando na nossa intimidade as virtudes, que são vamos assim simbolicamente definir como as molas propulsoras para a nossa intuição plena e verdadeira. Então, a Cid está colocando o seguinte, que ela está fazendo até uma brincadeira, né? Cid, desculpe. Ele está dizendo assim, não, Beto, também já me chamaram de pastor. Na verdade, não chego nem próximo da sombra de um pastor. Não tenha dúvida, porque eles são autorizados representantes de suas religiões. E na doutrina espírita nós não temos, vamos dizer assim, nós não temos, as nossas instituições, elas não dão certificado autorizando para que este ou aquele represente a doutrina espírita. No fundo, a doutrina espírita, ela é pujante, nobre, superior por si só. Ela não precisa de representantes. Nós podemos falar sobre ela, mas não temos autoridade moral para falar e defendê-la e discutir tanto sobre ela. Porque, diga-se de passagem, o conteúdo doutrinário ele tem muito a ver com a própria bagagem espiritual de quem o recebe. O coração pronto que está sedento para ser fertilizado. Então, por isso que nós conversamos bastante com os nossos irmãos de movimento espírita, no tanto que devemos ser cuidadosos no trato da divulgação da doutrina espírita, porque ela não pode ter a conexão de ser massificada. Nós não estamos preocupados com números. O espírita que está querendo
multiplicar as ações espíritas para atingir o povão, ele efetivamente não está entendendo qual é a proposta. Ela deve ser divulgada no seu sentido natural. E por isso nós utilizamos, inclusive, o mecanismo da internet hoje. Como Allan Kardec fez as viagens espíritas, escreveu a revista espírita, desenvolveu a doutrina espírita a partir do Livro dos Espíritos. Tudo isso para colocar na mesa, colocar para todos aqueles que vierem no tempo e no espaço procurar pelas próprias necessidades pessoais, individuais, encontre uma doutrina simples, inteligível, porque ele, como foi preparado para ser educador, tinha essa visão. Agora daí, querer sair com a doutrina espírita para querer revolucionar o mundo, tem aí uma distância muito grande. Querer arrebanhar pessoas para o centro espírita, vai aí atitudes extremamente complexas. Porque, diga-se de passagem, os centros espíritas, nós não estamos preparados para receber multidão. Porque os poucos que nos visitam, muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, nós deixamos a desejar no que reporta o abraçar com qualidade, não é? Simbolicamente, o amplexo da benevolência, a qualidade doutrinária das nossas atividades. Tudo isso faz parte de todo um contexto que precisa ser muito bem elaborado. Começa a missão de Allan Kardec quando, em 1854, ouviu falar pela primeira vez nas mesas girantes, através do amigo, o senhor Fortier. Todas as vezes que a gente lembra dessa história magnânima, a história do nascimento do Espiritismo, o nome do senhor Fortier bate no fundo de minha alma. É uma confidência que eu queria fazer por vocês, porque o senhor Fortier foi um instrumento de alta precisão para auxiliar o envolvimento de Allan Kardec, porque ele foi contando, ele foi falando das suas experiências, assistindo aquelas reuniões das mesas girantes. Agora, o senhor Fortier, ele era um estudante de magnetismo, ele era um companheiro de Allan Kardec, que, diga-se de passagem, estudou o magnetismo por 35 anos, porque o magnetismo é uma ciência. E até vale lembrar que Allan Kardec tinha o desejo de escrever um livro que teria o título O Magnetismo e o Espiritismo. Em alguns textos da Revista Espírita, ele aborda o assunto dizendo que ele ficou muito focado na doutrina espírita porque ele estudou grande parte da vida dele o magnetismo, e para ele o magnetismo já era uma ciência que já estava posta, já estava desenvolvida. Então o compromisso dele ficou focado na doutrina espírita. Mas é um assunto que, diga-se de passagem, a gente tem que tratar com muito carinho. Porque a fundamentação mesmeriana, que nós aplicamos de uma forma muito acanhada, muito simples nos centros espíritas, com a aplicação dos chamados passos magnéticos, o próprio Kardec define que a ciência do magnetismo seria, no futuro, incorporada pela ciência oficial. Não é? Ou seja, os recursos magnéticos serão utilizados das terapêuticas dos médicos terrenos. E nós, nos centros espíritas, utilizamos em nível de prece, de boa vontade, de auxílio ao sofredor, mas estamos ainda longe de conhecer as suas técnicas. E, diga-se de passagem, até existem muitos espíritas que procuram se aprofundar, mas ainda a gente percebe que o tempo há de frutificar ainda muitas coisas boas, muitos valores nobres que vão ser, na realidade, incorporados pela ciência oficial, porque o Centro Espírita, nós utilizamos esse recurso para contribuir de uma forma singela. E, diga-se de passagem, não podemos transformar o Centro Espírita apenas num hospital, porque a função do Centro Espírita precípua é divulgar a doutrina espírita sendo uma escola. E os recursos do laboratório, do atendimento, do acolhimento fazem parte
para nos auxiliar como trabalhadores, nos preparando para trabalhar na vida, mas também dirimir um pouco das dores que campeiam no mundo. Mas eu costumo bater na seguinte tecla, viu, Arnaldo? Você que gosta de estudar essa matéria, que o passista que vai para o centro espírita julgando que ele vai dar passe em alguém, ele precisa de rever conceitos. Porque, na realidade, nós, os médios, os trabalhadores, nós estamos indo para o centro espírita para a nossa recomposição, para a nossa reestruturação, para a nossa educação, para o nosso equilíbrio. E assim também, de uma forma despretensiosa e amorosa, de boa vontade, contribuir para aqueles que sofrem, porque também todos nós estamos necessitados de colo, de abraço, de carinho, não é? De conforto. Esse é o ponto. Diga-se de passagem, eu estou observando no chat, gostaria de abraçar o meu amigo Juarez. Juarez, que bom que você está aqui conosco. E peço a sua contribuição, a sua ajuda. Porque o Juarez, meus amigos, é o fera na mediunidade. E vocês não podem perder o programa que o Juarez desenvolve nas terças-feiras, às 15h30. E eu sinto muito de não poder participar com ele, porque é a hora que eu brinco com ele, dizendo que eu estou correndo atrás do leitinho dos meninos. Mas de vez em quando a gente passeia por lá, porque ele desenvolve um trabalho muito sério em torno do livro dos médiuns. Porque nós, espíritas, não podemos abrir mão de estudar a codificação espírita. Não é ficar abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo por acaso e ficar deitando debaixo da árvore da copa. Não, nós precisamos de estudar. Diga-se de passagem, o Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado literário de altas expressões, como também é o livro dos médiuns, a Gênesis, o céu e o inferno. Então vamos voltar para a história. O senhor Fortier insistia bastante com Allan Kardec. Ele falava: professor, vamos assistir às reuniões. E ele insistia. Então, como na biografia que a gente está trabalhando, ela está escrita assim, de uma forma romanceada, poética, historiografando o momento, e nós gostaríamos de ler só esse trecho. A princípio, Kardec revelou-se cético, apesar de seus estudos sobre o magnetismo, mas não era intransigente. Aqui vamos sem filosofar demais, porque quem filosofa demais costuma não caminhar. Quem discute demais costuma entrar nos planos da aridez. Vamos pensar que o desconfiar, o analisar, o criticar no seu sentido positivo, faz parte da metodologia do aprendizado, não é? Faz parte dos planos da descoberta. Mas jamais devemos ser intransigentes. Eu tenho para mim, e eu vou até pedir apoio para o Juarez aí, se ele concorda, eu tenho para mim que a revelação do alto, ou seja, aquilo que ainda não foi apropriado pelo Espírito na carne ou fora da carne, ela vem através dos homens que estão do nosso lado. O que eu quero dizer? Fazendo uma alusão ao adágio popular que define que Deus fala com os homens pelos homens. Então, o tempo todo a vida está nos dando sinais. Seja pelo problema da filha, seja um papo com a sogra, né? Seja o pedinte que bate na nossa porta, o companheiro que senta ao teu lado no metrô, no ônibus, no avião, não é? Seja a criança que muitas vezes manifesta algumas ideias que a gente pode, no primeiro momento, achar esdrúxula. Vamos prestar atenção, amigos. Vamos ter atenção no que o outro está fazendo. Porque muitas vezes o outro, a gente acha que ele está errado, mas ele está dando um duro danado, como é que a gente fala aqui em Minas. Ele está num sofrimento que a gente não imagina. E se a gente começar a observar o lado positivo da história, nós vamos encontrar conteúdo ali. O senhor Fortier era um homem sério, criterioso,
estudioso, ele era parceiro de Allan Kardec. Kardec confiava profundamente nele. Até me desculpem, historicamente eu estou errado. O professor Rivail, que até então não era Kardec. E o senhor Fortier, ele era aquele que insistia na lição. Por quê? Toda lição, nós devemos insistir até a gente entender o motivo dela, para tirar proveito e buscar novas lições. É assim na vida. Nós, quando jovens, não prestamos atenção no que mamãe falou, no que papai disse, não é? No que o professor apontou, e muitas vezes temos que passar ou entrar num balaio de gato, passar dificuldade, ver assombração. Olha os médiuns aí. Tem que ver assombração, tem que passar aperto para falar, olha, realmente aí tem coisa. Aí chega lá na frente, vai ver que não era assombração nada, era sombra própria. Porque muitas vezes se aproxima espíritos, a gente não dá crédito, ou a gente entra numa sintonia por conta da nossa invigilância e daqui a pouco está com medo de madrugada dentro de casa. E lá na frente a gente vai observar que é apenas uma presença espiritual. Então a vida é assim. Por isso é que Deus é paciente no seu sentido filosófico, né? Numa linguagem bastante humana. Emmanuel, certa feita, diz que enquanto o homem sorri, Deus espera. Enquanto o homem sorri, Deus aguarda. Tem lição aí. Tem ensinamento por trás dessa frase do pedagogo Emmanuel, que até muitos o tratam como um padreco. Meu Deus. Alguns o chamam de o jesuíta do espiritismo. Meu Deus. Qual de nós, Juarez, os mais antigos na sala, qual de nós não fomos pastores, não fomos padres, não fomos clérigos? Qual de nós não fomos sacerdotes judaicos? Qual de nós não fomos materialistas, agnósticos? Qual de nós não fomos militares? Nós temos uma história do passado. Agora essa história ficou lá atrás. Se alguns comportamentos nossos nos vinculam ao passado, isso é natural. Isso faz parte do aprendizado. Emmanuel, como tantos outros espíritos de ponta, são amigos que estão do nosso lado para dizer assim, gente, presta atenção na lição. É esse o papel deles. Até, Juarez, eu vou te contar essa. Tem alguns companheiros que falam que Emmanuel desenvolve uma outra doutrina paralela com a de Kardec. Meu Jesus, o que Emmanuel lutou com Chico a vida toda foi dizer que eles têm um compromisso grave assumido com Allan Kardec. O tempo todo eles estão falando de Kardec. Porque o papel do espírito de verdade, como uma pleiade, não estou entrando no mérito se é Jesus, se é a equipe, tá bom, gente? Porque tem os discutidores. Mas o papel do espírito de verdade é criar uma epopeia de discussões importantes, de tratados científicos. Evangelho é ciência. Evangelho não é religiosidade humana, no seu sentido de instituição, de práticas, de misticismo. Não é isso. Então, nós fazemos parte de uma equipe que foi selecionada no seu sentido misericordioso daqueles que nos amam, que nos colocaram, nos deram um legado de mergulhar, por exemplo, dentro da doutrina espírita, para que a gente, discutindo aspectos importantes, possamos nos enobrecer como almas e servir de uma forma despretensiosa, acima de tudo, aqueles que estão precisando de Jesus, que se avolumam na ignorância do mundo. O senhor Fortier insistia com Kardec no sentido de que ele via, ele enxergava naquele professor uma alma com uma profunda consciência e capacidade de entender o que estava acontecendo lá naquelas reuniões que ele participava.
E certa feita, não está aqui nesse texto, nós vamos buscar na nossa memória, o senhor Fortier diz para o senhor professor Rivail: o senhor tem que assistir à reunião das mesas girantes, porque nós, num primeiro momento, julgávamos que era apenas um fenômeno de magnetização. Os objetos eram magnetizados por aqueles que eram dotados do fluido magnético, porque eles estudavam a matéria. Ele estava falando dos médios. Mas não é só isso não, professor. Agora as mesas estão falando. Aí quando ele falou isso para o professor Rivai, obviamente que a mente brilhante, organizada no seu sentido pedagógico, disse assim: mas amigo Fortier, para uma mesa falar ela tem que ter boca. E para ela ter boca, ela tem que ter nervo. Ela tem que, além dos nervos, ela tem que ter um cérebro. E tem que ter uma inteligência. Então não é assim. Não é? Não é assim. Aí ele insistiu, até que o senhor Hippolyte Léon disse: então tá bom, meu amigo, por consideração a você e pela seriedade que você sempre foi norteado ou se norteou na vida, eu aceito o seu convite. E foram. E quando chegou no ambiente, não é? Assistindo os fenômenos na casa da sonâmbula, a senhora Roger, né? E depois na casa da Madame Plédé-Menezon, e por fim na casa da família Boudin, né? Ele foi se deparando com um fenômeno que ele ficou estarrecido. Num primeiro momento, ele era apenas, na concepção dele, movimento de corpos, por conta de manipulação de fluidos, mas depois ele foi observando que o fenômeno tinha uma causa inteligente. Ou seja, ele começou a perceber que não era, e que deveria ter uma, que tinha uma mente que estava promovendo os fenômenos. E aí, com o passar do tempo, ele foi observando que as indagações eram feitas e as respostas que estavam sendo dadas estavam muito além da capacidade daqueles que estavam coordenando ou participando daquelas reuniões. Então, ele começou a desconfiar, tem algo diferente aqui. Então, utilizando já na prática o método racional e intuitivo que ele aprendera com Pestalozzi nesta encarnação, porque é óbvio que você conquista tanto de Pestalozzi quanto dele, de outras existências, porque são espíritos de escola. Aí ele foi se deparando então com a inteligência que estava além da carne. Ou seja, ele estava se deparando com os ditos mortos, com o fenômeno que ele veio a descobrir depois e metodizar no livro dos médiuns, intitulando como mediunidade. Meu Deus, que mente brilhante, que coração, que alma que foi esta que esteve entre nós e que nós estamos reverenciando. Assistindo aos propalados fenômenos, então, recebe muitas mensagens através da mediunidade das jovens Caroline e Julie Boudin. Certa feita, Chico Xavier declinou a futura reencarnação de Caroline e Julie no Brasil. Foram médiums no início do século XX. E uma delas, uma médium muito conhecida, que no momento oportuno, quem sabe a gente pode chegar a declinar. Mas gostaríamos de também falar que essas manifestações inteligentes produzidas pelos espíritos que deixaram a Terra estavam naquele instante se organizando para se avolumar no tempo e no espaço, para encontrar então
em reuniões mais organizadas futuramente, trazerem a fundamentação que veio a ser o Livro dos Espíritos. Voltando à biografia, recebendo depois dos senhores Carlotte, René, não é? E o Mantezé, Sardou, da família do Didier, que foram os editores, ele recebeu 50 cadernos de comunicações diversas. Kardec se dedica àquela ciclópica e desafiadora tarefa da codificação espírita, elaborando as obras básicas em função dos ensinamentos fornecidos pelos espíritos, sendo que a primeira delas se consubstanciou no Livro dos Espíritos. Quando ele recebeu os cadernos, não é? Ele foi então observar o que já havia sido revelado, para que ele pudesse então, se deparando com aquele conteúdo, dar forma, projetar-se como aquele educador de antes, o pedagogo de Lyon, para que a doutrina espírita viesse a se tornar palatável, inteligível. E diga-se de passagem, não estava no script da nossa fala, mas poderemos aqui relembrar a didática, a pedagogia do Livro dos Espíritos, que é dividida em 4 partes, e que todas elas se intercambiam. Mas o livro como um todo, ele tem princípio, ele tem meio e ele tem fim. Não é mesmo? Ou seja, a primeira parte com seus aspectos filosóficos, para que Allan Kardec chegasse na definição da primeira questão do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma página belíssima de Humberto de Campos através de Chico Xavier, quando ele vai narrar uma história que ele assistiu no plano espiritual. Kardec com os cadernos de brochura, diante de tantos assuntos da filosofia que ele trazia na sua intimidade, nas suas indagações, porque ele que viveu fruto de uma família católica, mas vivera no meio de protestantes, naquele movimento da Europa do século XIX, que era o efeito dos movimentos de reforma, de contra-reforma, de inquisição, de lutas religiosas. Ele idealizava, a partir dos ensaios, a partir das elaborações, das aulas, das prédicas que ele assistia do seu mestre João Henrique Pestalozzi, ele ele idealizava uma religião que fosse diferente de todas as conhecidas. E por isso é que ele foi devagarzinho caminhando para se deparar com o Sermão da Montanha, com os aspectos morais do Evangelho, porque ali, intuitivamente, ele percebia que se encontrava a alma de todas as religiões, a essência da própria misericórdia de Deus, do amor do Senhor. Então, quando ele estava organizando esses cadernos, recebidos por vários médiuns, ele perguntou para os benfeitores espirituais que o tutelavam qual o primeiro assunto que deveria abrir aquele livro que ele estava lutando para organizar. Então, com as minhas palavras, não sendo tão fiel ao texto, que nós prometemos trazer em outra oportunidade, ou pedir que os pesquisadores da sala busquem, para que a gente possa discutir juntos, não é? A história, esse momento tão importante do nascimento da doutrina espírita, no seu contexto de codificação. Ele começou a imaginar os sofrimentos que campeavam nas ruas de Paris, aqueles pedintes nas ruas que não tinham nem onde recostar a cabeça e passar uma noite tranquila, aqueles famintos, os desempregados, aquele movimento de dificuldades pós a Revolução Francesa, de muita escassez.
Então, intuitivamente, ele foi se sentindo aquele filho necessitado de um pai bondoso. Então, o seu pensamento foi sendo envolvido e inspirado por aqueles que realmente representam o alto e que caminham junto conosco, auxiliando a humanidade, em nome do Cristo. Então ele se lembrou do Pai Criador, do Pai bondoso, Deus Pai. E foi aí que foi desenvolvida a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Que história! O nosso coração se enternece, se sensibiliza, embora não podemos chorar tanto, não é mesmo? Porque o nosso movimento é um movimento de discussão, é um movimento de debates, e nem sempre as nossas almas encontram espaço para se fazerem filhos sem preconceito. Crianças sensíveis, que sentamos numa roda, numa sala de evangelização infantil, para dar as mãos como irmãos, para vencer as nossas cristalizações, para vencer os nossos preconceitos. Ele desenvolve a segunda parte do Livro dos Espíritos com seus aspectos científicos, porque a filosofia indaga, mas a ciência é que opera, é que leva para o laboratório. Doutrina espírita é filosofia e é ciência. Ciência prática, que não pode ficar circunscrita apenas ao mediunismo ou às reuniões psiquistas, porque alguns espíritas julgam que o laboratório da doutrina espírita se faz apenas no trato da mediunidade, nas sessões, na conversa com os espíritos, sejam os benfeitores, sejam os sofredores, ou nos fenômenos de materialização, ou hoje em dia tratados como movimentos ou sessões ou atividades de ectoplasmia. Seja o que for, a doutrina espírita é ciência da vida. E eu tenho para mim, e gostaria de dividir essa reflexão com vocês, que nós estamos sendo convidados para aplicá-la, não é aqui na sala, muito menos apenas no centro espírita. Nós estamos sendo convidados para aplicar a ciência espírita, é na fila do banco, é lidando com o filho problema, com o desespero do neto, com a carência do vizinho. A ciência espírita está nos convidando para operar caminhando sozinho pelo mundo, embora no meio da multidão, porque, diga-se de passagem, é o desafio do discípulo, aprender com o mestre e subir a montanha sozinho. A solidão, queridos irmãos, ela é importantíssima para todos nós. Embora existam aqueles que defendem a tese que só é solitário aquele que não é solidário, o que nós concordamos em parte, é isso mesmo. Mas há instantes que quando estamos sós conosco mesmo, é a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Porque os religiosos tradicionais nos ensinam, e muitas vezes nós repetimos sem pensar, a importância de orar. Porque, diga-se de passagem, espírita não reza. Outros companheiros de outras religiões rezam, nós não podemos rezar. Como assim, Casalberto? É fácil, é só estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar sobre a prece espírita. A prece espírita é a prece do coração, é falar com a alma, falar com um mundo maior, falar com Deus, falar com os benfeitores, não é mesmo? Agora devemos lembrar que os amigos de outras frentes, como os budistas, nos ensinam a importância de meditar,
Porque enquanto orar é falar com Deus, meditar é ouvir a voz de Deus. E no burburinho, nas dificuldades, na ansiedade, no desespero, na multidão, no campo de futebol, a gente não consegue ouvir Deus. Porque a nossa mente está muito mais voltada para a objetividade da terra, a horizontal que nos prega no madeireiro da rotina, do consumismo, do que efetivamente a nossa mente está em busca da comunhão com o Senhor, para ouvir, para refletir e para sentir, porque esse assunto não pode ser tratado apenas em nível pragmático, racional. Nós estamos falando aqui, meus amigos, de intuição, nós estamos falando aqui de amor. E mesmo nós espíritas devemos pôr o pé no freio, porque nós gastamos um tempo absurdo com polêmicas. Certa feita, Raul Teixeira, o expositor conhecido, disse numa palestra, e eu não me esqueço, que muitos espíritas estudam para brigar. Aprofunda-se em conteúdos para discutir, para tomar conta do outro, do que o outro está fazendo, para se evidenciar. Meus amigos, nós devemos estudar para conhecer a si mesmo. Nós vimos no chat que um companheiro colocou que a ciência é voltar para nós mesmos, não é mesmo? Conhecer a si mesmo. Desculpem, eu não vi o nome, aí passou, agora a gente já caminhou um pouco. O autoconhecimento é a ciência que verteu dos céus, do alto, do mundo espiritual, como termo que vocês queiram, e foi colocada como um dístico, como uma frase lapidar em Delfos, na Grécia, e que Sócrates divulgou sempre que podia, e que Jesus respalda. Um sábio da antiguidade vos disse: conheça a ti mesmo. Allan Kardec, dentro desse processo de internalização, de busca de entendimento, de reflexão, ele foi então organizando, ele foi se agigantando gradativamente, sem procurar caminhar por terrenos sombrios ou escorregadios da impulsividade, da novidade, não é? Porque muitas vezes a gente descobre, é revelado e a gente não se contém, quer logo propagar. Não é assim, não deve ser assim. O Arnaldo que está nos lembrando. Obrigado, Arnaldo. Conheça a ti mesmo. Foi você que tinha colocado. Desculpe por não ter acompanhado naquele momento. Não é mesmo? Mas nós devemos ser cuidadosos. Nós vemos os médiuns, nós vemos os dirigentes que acabam de receber um conteúdo, daqui a pouco está no Facebook, daqui a pouco, sem critério, está sendo propagado a quatro ventos, e não tomamos cuidado se estamos prestando um serviço ou um desserviço à doutrina espírita. Devemos ser cuidadosos e criteriosos como Allan Kardec foi. Observem, ele recebeu comunicações de vários médiuns. Foram um caderno de brochura que ele foi organizar. E como ele, em vários momentos na Revista Espírita, definiu que todas as comunicações que ele recebia, ele fazia questão de colher de outras fontes.
Vocês têm observado a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo no assunto universalidade do ensino dos espíritos? Os espíritos não privilegiam apenas os espíritas. Chegamos lá. Porque até, diga-se de passagem, nós ouvimos de um benfeitor essa semana, depois de um momento de muita dor que passamos, nosso coração se constrangeu diante de tantas pressões, diante de tantos ataques. Aí ele nos disse assim: homens de pouca fé, caminhai-vos sempre na direção da luz, porque nós não temos o direito de focar a treva, porque a treva por si só, ela é campo de operação. Então, aonde há dificuldades, não devemos criticar, devemos operar, mesmo que seja com a oração e com a partida, mesmo que seja com a misericórdia e com o atendimento se formos convidados. Porque a mensagem da doutrina espírita e do Evangelho ecoam para os quatro cantos do mundo, embora seja redondinho, apesar dos homens, porque é universal. Então, nós que recebemos o mandato de trabalhar a doutrina luz, devemos nos conscientizar que somos apenas meros contribuidores e que, se nós não abrirmos os olhos e continuarmos nos preparando e fazendo jus, nos mantendo firmes na luz para não perder o respaldo espiritual, nós não vamos chegar na organização das brochuras que estão sendo colocadas nas nossas mãos, como as brochuras que foram colocadas na mão de Allan Kardec. Agora vocês vão mandar me internar. Casalberto, você está falando o quê? Eu estou falando que cada um de nós temos uma missão. A de Kardec foi gigantesca. E para que as nossas se engrandeçam, é necessário usar a argamassa, o tijolo, construir o pilar, o alicerce da simplicidade. Mas não podemos parar. Mesmo que o solo esteja tremendo, mesmo que as trevas fiquem incomodadas e por isso nos atacam, porque, diga-se de passagem, o prego que se desponta na madeira, ele se desponta para tomar martelada, não tenham dúvida. Aqueles que têm coragem de fazer um pouco são aqueles que são observados, que são perseguidos. É o que acontece com o médium que quer começar a se educar, a ler um livro, a ir à reunião. O patrão vai dar serviço para ele, o marido vai incomodar, a esposa vai implicar, vai chover canivete, o pneu vai furar, o carro vai estragar, o médico vai marcar, para que ele não vá à reunião. Todos estarão sendo apenas instrumentos para testar a nossa boa vontade, a nossa decisão, se realmente estamos nos colocando naquela condição de nos preparar para os feitos que nos aguardam. Nós gostaríamos, queridos irmãos, de na semana que vem voltar para concluir possivelmente essa biografia, porque temos muitos assuntos que o início da trajetória de Allan Kardec, o codificador, nos oferece, como, por exemplo, vou deixar apenas uma pitada de curiosidade. Nós falarmos, por exemplo, do trato dele com as médiuns, com as Boudin, com Irmãs Dufour, para falarmos do movimento dele com Ruth Céline Jaffé, que depois também se tornou médium para continuar sendo instrumento de Allan Kardec ou do Espírito de Verdade em terras brasileiras. Vamos falar de aspectos que tenham a ver com o desenvolvimento das outras obras. Enfim, eu convido a todos que nos ajudem, porque quando a gente trata da história, sempre
haverá ingredientes. E se vocês toparem, na próxima semana, cada um que se interesse, que tenha tempo de pesquisar, que possa nos oferecer aspectos dessa história para que a gente possa junto desenvolver, discutir, aprimorar e engrandecer a nós mesmos. Porque, em nome da doutrina espírita, graças a esse espaço bendito que é a espiritualidade, sob a tutela de Ismael, está nos concedendo, como, por exemplo, estarmos nessa sala bendita, amiga, querida, respeitada, honrada por todos vocês. A sala falando Espiritismo na Rede Amigo Espírita. Na realidade, nós estamos tendo a oportunidade de rever os nossos conceitos, fazer uma releitura de nossas vidas, para que possamos nos engrandecer como filhos, como espíritos, como cidadãos e, quem sabe, como discípulos de um só mestre, Jesus. Vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 13. Mestre, educador. E mestre, diz Jesus, e Senhor, o mestre que tem autoridade. Ou seja, aquele que ensina porque exemplifica. Porque nós devemos reconsiderar, quando falamos de Jesus, quando falamos da doutrina espírita, não podemos esquecer de agir como tal, procurando a nossa educação, a nobreza de caracteres, não a arrogância humana, buscando título, aplauso, holofote, destaque ou poder para definir. Não. Não estamos falando de nobreza de como tu senta, como tu fala. Nós estamos falando de nobreza de caráter, que redunda em comportamentos como sentar, como falar, como cantar, como encantar. É da lei. Não estamos aqui para buscar para a condição e posar como santos. Outro dia eu disse para um amigo espírita que tinha terminado uma palestra. Ele me indagou, o que achastes? Eu disse para ele, queres que eu responda como pai, como amigo ou como espectador? Ele disse, mais novo ele, muito mais velho eu, que estou caminhando para a decrepitude. Eu quero que você fale como pai. Eu disse para ele, como pai, meu filho, não suba para fazer uma exposição, preocupado com a forma, copiando o comportamento de outros expositores, porque isso é triste. Não, meu filho, você não fala assim comigo. Converse sobre Jesus como você conversa com a sua mãe, com seu amigo, com seu patrão, mesmo que use recurso da dialética ou da oratória, mas não se perca na forma. Doutrina espírita é fundo. Agora, Casalberto, fala como amigo. Ah, meu amigo, como seu amigo, eu gostaria de te dizer, não preocupe-se em citar tanto, cita pouco. Traga o pensamento dos benfeitores, porque você não tem que falar do que você pensa. Nós devemos falar do que Allan Kardec fala, escreve, do que está posto na doutrina espírita. Nós temos que representar, no seu sentido de remeter o educando a buscar na fonte, porque nós só somos intermediários. Aí depois nós sentamos para saborear um belo prato, um belo jantar,
Uma comida portuguesa com certeza, uma bacalhoada, que delícia. Aí ele me falou assim: agora, Beto, me fala como amigo. Como amigo você foi brilhante. Porque como amigo, você também falou com a alma. Então conjugue. E aí, queridos amigos, nós temos que despedir, já com saudades, lembrando que a despedida faz parte, para que outros ciclos se abram e que a nossa amizade se eternize no bem. E nesse momento da eternização, da fraternidade, nós gostaríamos de abraçar as mães de todos vocês. As mães que nos deram a vida. Gostaríamos de abraçar as mães brasileiras, as mães planetárias, as mãezinhas do céu, como afirma Meimei, e para despedir, desejando os nossos votos de carinho, de reconhecimento a todas as mães, nós gostaríamos de encerrar trazendo Meimei dizendo: coração maternal. Mãe, que te recolhes no lar, atendendo à divina vontade, não fujas à renúncia que o mundo te reclama ao coração. Recebestes no templo familiar o sublime mandato da vida. Muitas vezes erguestes cada manhã com o suor do trabalho e confiastes à noite, lendo a página branca das lágrimas que te emanam da alma ferida. Quase sempre, a tua voz passa desprezada, como vazio rumor, o alarido das discussões domésticas. E as tuas mãos diligentes servem de sacrifício, sem que ninguém lhes assinale o cansaço. Lá fora, os homens guerreiam entre si, disputando a posse efêmera do ouro ou da fama, da evidência ou da autoridade. Além, a mocidade, em muitas ocasiões, grita festivamente, buscando o mentiroso prazer do momento rápido. Enquanto isso, ó mãe, mãezinha, meditas e esperas na solidão da prece, com que te elevas ao alto, rogando a felicidade daqueles de quem te fizestes o gênio guardião. Quando o santo sobe às eminências do altar, ninguém te vê nas amarguras da base. E quando o herói passa na rua, coroado de louros, ninguém se lembra de ti na retaguarda da aflição. Destes tudo e tudo ofereceste. Entretanto, raros se recordam de que teus olhos jazem nevoados de pranto e de que padeces angustiosa fome de compreensão e carinho. No entanto, continuas amando e ajudando, perdoando e servindo.
Se a ingratidão te relega à sombra da terra, o Criador de tua milagrosa abnegação vela por ti dos céus, através do olhar cintilante de milhões de estrelas. Lembra-te de que Deus, a fonte de todo o amor e de toda a sabedoria, é também o grande anônimo e o grande esquecido entre as criaturas. Tudo passa no mundo, ajuda e espera sempre. Dia virá, mamãe, em que o Senhor, convertendo os braços da cruz de teus padecimentos em grandes asas de luz, transformará tua alma em astro divino, a iluminar para sempre a rota daqueles que te propusestes a socorrer. Obrigado, mamães. Obrigado porque vocês se propuseram a socorrer a nós outros, filhos indefesos, filhos esquecidos, filhos incautos, filhos soberbos, filhos ingratos. Mães, obrigado, porque hoje as nossas almas combalidas se curvam como filhos do Calvário de Jesus, e para aproximarmos do Mestre, só a tua sensibilidade, mãezinha, para nos fazer humildemente olhar para as estrelas e observar que os orvalhos da misericórdia de Deus fertilizam nossos corações para, junto com vocês, mamães queridas, singrarmos os zimbórios em busca da perfeição, da felicidade e da excelsa paz. Um beijo carinhoso dos seus filhos, mamães. Muito obrigado a todos.